Falar sobre as revoltas nas regências. Para começar, eu vou falar sobre a cabanagem. Mas antes, para entender, temos que falar sobre o ato adicional de 1834, que era uma faca de dois gumes, pois ao mesmo tempo que ele dava autonomia para as províncias, ele também incentivava disputas regionais pelo poder. A cabanagem aconteceu no Pará entre 1835 e 1840, onde os cabanos, índios e mestiços, e os membros da elite local, comerciantes e fazendeiros, se uniram contra o governo regencial para conquistar a independência da província do Pará. Em 1835, os cabanos ocuparam Belém, colocando na presidência Félix Marchal. Porém, Félix Marchal fez acordos com o governo regencial e, revoltados, os cabanos mataram Félix Marchal e colocaram no poder lavrador Francisco Pedro Vinagre. Depois de 5 anos de disputas sangrentas, o governo regencial conseguiu reprimir a revolta. Sendo assim, os objetivos dos cabanos não foram conquistados. A balaiada aconteceu no Maranhão entre 1838 e 1840. Essa revolta começou a partir não só de uma série de disputas da elite local contra a nomeação do presidente da província, mas também porque o Maranhão já vivia uma série de problemas econômicos. Os balaios chegaram a ocupar a cidade de Caxias, porém o governo agiu rapidamente e violentamente contra essa revolta, acabando ela em 1840. Lá é a Revolta do Sabinada, que aconteceu no ano de 1837 e 1838. Ela tem esse nome porque um dos seus principais líderes se chamava Francisco Sabino, que era médico, professor de medicina e também um jornalista muito importante. Quem apoiava essa revolta era principalmente a classe média e os comerciantes, que tinham ideias republicanas e federalistas. Eles se dividiam entre nacionais, que eram os nascidos no Brasil, e os estrangeiros, que eram nascidos na África, e tiveram alguns escravos participando dessa revolta. A Revolta Sabinada foi uma ação dos liberais ao efeito centralizador da regência de Araújo Lima, porque eles queriam que a Bahia fosse independente do Brasil até que Dom Pedro tivesse sua maioridade para que ele pudesse assumir o trono do Império, porque eles não queriam ser governados pelos regentes centralizadores. Mas essa revolta foi vencida porque os rebeldes não conseguiram invadir o recôncavo baiano, porque os grandes senhores do engenho estavam favoráveis ao governo central, à regência central. E acabou numa luta violentíssima que deixou mais de 1.800 mortos. E eu também vou falar da Revolta dos Malês, que aconteceu no ano de 1835, e ela tem esse nome porque malês era o nome dos escravos africanos que tinham religião muçulmana. Essa foi uma revolta só de escravos, mas não se tem registros de que escravos brasileiros participavam. E isso mostra a divisão entre os próprios escravos. A revolta dos malês é pouco documentada, mas provavelmente foi causada por repreensão religiosa, já que já tinham sido destruídas mesquitas lá na Bahia e as festas muçulmanas já tinham sido proibidas. Então eles estavam lutando contra a imposição do catolicismo e contra a intolerância religiosa. Estima-se que mais de 600 pessoas participaram desse movimento e claro que um dos seus objetivos também era a abolição da escravidão. Mas essa revolta também foi reprimida pelo Império, justamente porque 3 escravos livres delataram o movimento e as tropas imperiais invadiram a casa onde eles costumavam se reunir. E a revolta foi encerrada, os líderes foram mortos e os outros participantes da revolta foram presos. E tudo isso aconteceu no ano de 1835. Foi uma revolta bem curta, ela teve início e fim no ano de 1835. A Revolução Farroupilha teve início em 1835 e foi até 1845. Foram 10 anos de conflito, foi um conflito mais longo que tivemos no Brasil, só que não foi o conflito mais sangrento, morreram apenas 3.000. Em comparação a outros morreram cerca de 40.000 pessoas, 30.000 pessoas. Foi um movimento da elite gaúcha que que ele teve como motivador as taxas que eram impostas pelo Império aos produtos gaúchos, como o charque, que era uma carne seca, que era o principal produto deles, e que não era colocado para os produtos de fora, tipo o produto
do Uruguai e da Argentina. Em dia 20 de setembro de 1835 teve início a Revolução Farroupilha, onde eles tomaram o Rio Grande do Sul e ali eles separaram o Rio Grande do Sul, colocando o nome de República Rio-Grandense. Teve como os principais líderes o Bento Gonçalves, que foi um brasileiro, onde ele também foi presidente da República Rio-Grandense. Outro foi o italiano Giuseppe Garibaldi e o David Calaharo, que também foram outras pessoas muito importantes para que levassem a guerra até Santa Catarina e tomassem e fizessem o mesmo processo de separar Santa Catarina e colocar o nome de República Juliana, onde no mesmo ano foi tomada, acho que em 1842, e no mesmo ano foi em julho. Aí em novembro eles perderam para o Império, onde eles começaram a depois um processo de tomar bastante território dos farroupilhos, aonde eles foram chegou a um ponto que eles precisaram ir para começaram a usar táticas de guerrilha. E também eles não tinham muito apoio da população. A população não ia muito bem porque era um movimento da elite gaúcha. Não era um movimento onde pessoas comuns estavam tão a favor assim. Juliana. Com isso, o Dom Pedro, ele chamou que na época era Barão de Caxias, que mais tarde seria chamado de Duque de Caxias. Ele foi o cara que ele ganhou cerca de 15 mil homens, e ele entrou nessa guerra e começou a ter bastante vitórias, uma atrás da outra, até que chegou a um ponto que como era essas táticas de guerrilha por eles, pela Revolução Farroupilha, pelos farrapos, e eles começaram a conversar sobre a paz. E os farroupilhas eles fizeram tipo alguns pedidos para que a paz fosse feita, fossem colocadas as taxas dos produtos de fora, e também que os escravos que lutaram a favor dos farroupilhos fossem libertos do e pudessem ser libertos. E que esse daí não foi cumprido, mas também teve outros, como que olhasse mais para o Rio Grande do Sul, em vez de ficar só centralizado no Rio de Janeiro, em São Paulo, olhasse mais pro Rio Grande do Sul. Eles conseguiram declarar, e aí acabou o movimento farroupilho. Não. A Guarda Nacional foi constituída em 1831 com o propósito de defender a Constituição, a integridade, a liberdade e a independência do Império Brasileiro. Além disso, devido aos seus poderes que eles tinham concentrado, ficou decidido que o seu povo tinha que ter o compromisso de sedimentar a tranquilidade e a ordem pública no país. E a Guarda Nacional se deu por meio da Lei de 18 de agosto de 1831, que criava a Guarda Nacional, né, e extinguia os corpos de milícia e a Guarda Municipal. E para formar esse braço armado, as autoridades decidiram que qualquer ser brasileiro que tivesse entre 21 e 60 anos de idade e tivesse um amplo poder político teriam que participar desse governo, desse processo de formação, desse quadro de formação da instituição. E quando eles se limitaram aos cidadãos ativos, que eram os eleitores e os elegíveis, eles barraram qualquer chance de participação de um povo com origem popular participar, né? E a Guarda Nacional foi criada e constituída em 1831, em agosto, né, em agosto de 1831,
e ela foi desmobilizada em 1922, em setembro de 1922. Vou falar da Guarda Nacional. A Guarda Nacional foi constituída em 1831 com o propósito de defender a Constituição,